Então, vamos falar sobre mentalidade, a base da sua prosperidade. Como prosperar. E o que eu quero já começar te contando é que você não tem problema com dinheiro. O seu problema é com a sua mentalidade. E eu sei que é difícil às vezes a gente escutar isso. Flávia, como assim que eu não tenho problema com dinheiro? Você não sabe nem quanto que eu ganho, não sabe das minhas dívidas, não sabe dos meus problemas. Imagino que quando você escuta isso, né, que o problema não é o dinheiro, já vem na sua cabeça um monte de desculpas, um monte de histórias aí justificando por que que sim, o seu problema é com o dinheiro. Não, eu tenho certeza que o meu problema é diferente. Eu ganho pouco, os meus filhos gastam muito. Às vezes tem enfim, né? Você não sabe o que já aconteceu aqui na minha vida, meus problemas de saúde, os meus problemas financeiros, os meus problemas de casamento. Enfim, todo mundo tem aí uma infinidade, né? Uma lista grande de talvez que a gente possa listar aí de problemas que a gente já teve na vida, né, de algo que já aconteceu na nossa vida, e que a gente pode justificar falando que não, o problema não é o dinheiro. E a Flávia, de um tempo atrás, era essa aí, que tinha na ponta da língua uma lista de coisas que eu sempre falava assim, quando alguém me falava algo parecido com isso, eu falava, não, de jeito nenhum. O meu problema é dinheiro, sim. Eu ganho pouco, eu trabalho muito. Olha quantas horas eu trabalho por dia. Você não tem noção, eu não tenho como nem trabalhar mais. Você quer que eu ganhe mais dinheiro? Como? E, e eu sei que essa é uma das histórias que a gente conta, né? Algo que a gente conta para a gente mesmo para justificar. Por quê? Por que que eu não consigo prosperar? Por que que o dinheiro vem e vai embora? Por que que toda vez que está prestes as coisas darem muito certo, começa a acontecer um monte de outras coisas? Por quê? Por que que isso acontece? Isso está totalmente ligado à sua mentalidade. Totalmente ligado à sua mentalidade. É a sua mentalidade é que manda no seu dinheiro. E não o contrário. E não o dinheiro que manda na prosperidade. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, hoje eu não vou falar sobre planilhas, hoje eu não vou falar aqui para vocês sobre como organizar o seu dinheiro. Já fiz algumas imersões, alguns workshops que eram bem voltados para isso, mas hoje aqui eu não quero falar sobre planilhas. Hoje aqui eu não quero que a gente fale só sobre dinheiro. O dinheiro ele vai ser o fim, ele vai ser ali o que completa, mas ele não vai ser o principal. Então, vamos. Então, durante essa aula aqui, você vai entender o que realmente separa a pessoa de uma vida de escassez para uma vida próspera. O que realmente transforma. E essa aula, ela pode mudar a sua forma de ver o dinheiro e talvez até a forma como você vê a sua vida. Porque a mentalidade, ela muda a nossa vida em várias áreas. A minha especialidade é a financeira. Mas se você aprender a mudar a sua mentalidade, você pode mudar qualquer área da sua vida. Porque a sua mentalidade é que domina todas as áreas da sua vida. É a sua mentalidade que está ali tomando conta das suas áreas da vida. Então, a partir do momento em que você domina a sua mentalidade, que você entende o que você precisa mudar, quando você entende quais são os passos, quais são os caminhos, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, eu vou contar para vocês como que você muda essa mentalidade, como que a sua mentalidade, que hoje é de escassez, vira uma mentalidade de prosperidade. É isso que a gente vai conversar nessa uma horinha aqui, que a gente vai ficar aqui juntos hoje, nesse sábado de manhã aqui, chuvoso, tá aqui bem, tá chovendo, tá um diazinho, até que tá um diazinho bom, né, para ficar deitadinha aqui assistindo aula. Então, esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu tenho certeza que se você ficar comigo aqui até o final, você vai entender
o que eu fiz para mudar a minha mentalidade, o que eu faço para mudar a mentalidade das pessoas que estão lá dentro da FMV, o que as pessoas que estão lá dentro da FMV já têm mudado na sua vida, o que elas estão conseguindo construir na sua vida, e vai muito além do dinheiro. Vai muito além de quanto você tem ali na sua conta bancária. Posso te garantir que você ficar aqui até o final, você vai descobrir muita coisa, vai desbloquear muita coisa na cabeça. Essa aula é aquela aula, assim, que, sabe, daquela explosão na cabeça. Você pensa, nossa, eu nunca tinha pensado com essa perspectiva. E são, às vezes, uma perspectiva diferente sobre aquilo que a gente já conhece, sobre algo que talvez a gente já até algum dia ouviu falar, mas a gente olhando para um ângulo diferente, a gente consegue ver saídas diferentes. A gente consegue entender as coisas de uma maneira bem diferente. E aí, para falar um pouquinho, eu queria contar para vocês um pouco da minha história aqui, resumidamente. Quando eu tinha 29 anos, eu vivi o pior dia da minha vida. Foi, assim, um dia como hoje, um dia que estava chovendo, assim, um dia que estava com uma chuva fina, e de repente, né, eu fiz uma viagem de final de semana. Da volta dessa viagem, eu sofri um acidente muito grave, que eu perdi o meu marido e minha mãe no mesmo momento, no mesmo acidente. E naquele momento ali, em que eu também fiquei gravemente ferida, né? Então, quando eu abri o olho ali no hospital, percebendo toda a situação, tudo que tinha acontecido, a minha vida, de repente, não estava mais do mesmo jeito. Eu não tinha mais ali, vamos dizer assim, eu não tinha mais futuro, sabe? Ali a minha vida estava, de repente, parecia, eu estava viva, mas parecia que eu tinha morrido ali naquele momento. Parecia que tudo tinha acabado. Em apenas um instante, né? A vida da gente pode mudar em um instante, assim, um clicar de dedos, tudo pode mudar e mudar muito. E naquele momento ali, foi muito difícil para mim, porque enxergar uma nova vida, enxergar como continuar depois de uma situação como essa, não é fácil. Não é nada fácil. Então, assim, em segundos, tudo que eu conhecia, tudo que era para mim ali previsível, tudo que para mim já estava muito programado de viver, já não existia mais, eu já não tinha mais aquilo ali. E eu me lembro também exatamente do dia que eu acordei e me tomei conta da situação, assim, do que estava acontecendo, de ter conversado com Deus e ter decidido ali naquele momento que eu ia continuar vivendo, que eu ia continuar fazendo o que fosse necessário para viver, mesmo sem saber para onde que eu ia depois que eu saísse dali. Eu não tinha, assim, eu não tinha certeza de mais nada na minha vida naquele dia. Eu tive muito apoio, tive família, amigos, óbvio, né, muitas pessoas que me ajudaram, mas eu tive também muitos desafios dali para frente, nem, né, porque não é porque você passa por uma situação muito difícil que de repente as coisas ficam fáceis, não acredite nisso, tá? Realmente não é isso que acontece. Mas a partir daquele momento eu tomei uma decisão, e eu queria que você gravasse essa palavra, porque é uma palavra que vai permear essa aula inteira. Decidir. Quando você decide alguma coisa, quando você decide que você vai viver, quando você decide que vai prosperar, quando você decide que a sua vida vai mudar, e não importa as circunstâncias, tudo começa a convergir para que aquilo realmente aconteça. De novo, não de uma maneira mágica, fácil, mas sim, acontece. A gente começa a agir de maneira diferente. E aí a gente começa a acessar ambientes diferentes, pessoas, oportunidades, várias coisas vão convergindo. Nesse momento da minha vida, não só por dentro eu estava quebrada, mas também por fora. A gente tinha acabado de fazer uma reforma no apartamento, a gente estava com o apartamento financiado, tinha muitas dívidas, muitas contas para pagar, e não tinha dinheiro.
A realidade era essa, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições ali naquele primeiro momento nem de me sustentar direito, eu não sabia nem como que eu ia fazer. Mas eu estava decidida. A partir daquele momento, eu decidi, eu vou continuar. Não me importa o que aconteça, eu vou continuar. E foi assim que eu continuei. Assim, foi essa decisão que acho que se permeou toda a minha vida de lá para cá. Foi a partir desse momento assim que eu falei, eu preciso mudar e agora eu preciso ter muito mais consciência do que eu quero, do caminho que eu quero. Eu não posso mais estar assim envolta a tantas dívidas, a tanta instabilidade, sem saber como que vai ser o dia de amanhã. E nesse momento eu comecei uma corrida de autoconhecimento. Então eu falei, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender o que faz sentido para minha vida, eu quero entender para onde o meu dinheiro vai, por que ele vai, quero dar nome para o meu dinheiro, né? É uma frase que eu gosto muito de falar. Porque o dinheiro que não tem nome some, então mesmo que você ganhe uma quantidade grande de dinheiro, se você não dá nome, se você não organiza esse dinheiro, ele vai sumir, ele vai embora. Então fui primeiro muito atrás da questão da organização financeira. Então eu estudei, fui atrás de novos conhecimentos mesmo, de formações, fui entender por que eu já trabalhava numa área financeira, mas era numa área empresarial, então eu entendia que, assim, o que está ali acontecendo dentro da empresa não tem nada a ver com o que acontece na minha vida, eu acho que eu não posso colocar o que eu faço lá dentro da minha vida. Depois, estudando muito, eu vi que, assim, várias coisas que eu já fazia para a empresa, né, na gestão financeira de projetos, eu já poderia estar fazendo na minha vida, só que eu não entendia que a lógica era a mesma. E foi a partir daí que eu comecei a estudar muito sobre finanças. E de um tempo para cá, né, e foi, acho que essa minha dor muito forte ali virou meu propósito, virou algo que eu passei a querer mais, a querer saber mais, estudar mais. E eu não quero mais viver isso, eu não quero mais estar numa situação dessa em que de repente a minha vida muda e eu tô aqui sem chão. E é claro que cada um tem sua história, cada um sabe ali, como eu falei no início aqui, né? Cada um com certeza tem a sua história a ser contada, porque a gente passa assim por muitas situações e muitas histórias na vida da gente. Mas a gente precisa entender por que eu tô passando por essa dor. Às vezes, é exatamente essa dor que me faz buscar um caminho diferente, que me faz buscar o caminho que vai levar para o meu propósito. Se eu não tivesse passado por essa dor, por esse impacto, por essa situação tão difícil, será que em algum momento eu teria olhado para essa área da minha vida? E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você que está aqui, me conta. Alguma dor que você já passou muito grande na sua vida? O que você tirou de aprendizado dessa dor? O que essa dor trouxe para você de aprendizado? Porque às vezes a gente passa por dores e por situações difíceis e a gente não faz nada com isso. Nada. A gente simplesmente segue vivendo do mesmo jeito, não muda nada, não busca entender melhor o propósito da vida da gente, o que a gente realmente precisa fazer para mudar. A gente não busca conhecimento, então parabéns para vocês que estão aqui hoje, que já estão em busca de conhecimento, que estão em busca de algo diferente, algo já te incomoda na sua vida para você estar aqui hoje, porque senão você não estaria aqui. Sábado, que é isso, Flávia? Sábado de manhã é dia de descansar, divertir, passear. Eu não quero, eu não vou tirar meu sábado de manhã para estudar. Então, se você está aqui hoje, se você decidiu também que quer mudar na sua vida, então, parabéns por isso. Gente, vocês não estão conseguindo comentar aqui comigo? Eu recebi uma mensagem aqui. Agora eu acho que eu permiti. Desculpa, eu não tinha visto que eu estava bloqueado aqui. Então, inclusive, me manda aqui um oi na caixinha aqui de mensagem para ver se vocês agora estão conseguindo comentar, perguntar. Pode falar aqui, tá, gente? O que vocês quiserem. Não tenho que se desculpar. Obrigada, Ianca, por ter me avisado aqui que não estava conseguindo comentar.
Inclusive, manda um oi aqui para mim, por favor, para ver se agora está funcionando. Porque eu quero sim a participação de vocês, tá, gente? Quero muita participação de vocês. Então, pode mandar aqui, pode falar, não tem problema nenhum, tá? De vocês aqui completarem o que eu estou falando, tirar alguma dúvida. No final também vou abrir aqui para mais dúvidas, caso vocês queiram falar no final. Ainda não consegui aqui receber nenhuma mensagem. Será que ninguém tentou mandar configurações? Mudei já a configuração. Enfim, se alguém quiser falar, então, gente, levanta a mão. Estou recebendo mensagem realmente no WhatsApp aqui, falando que não está conseguindo escrever. Vamos combinar o seguinte, que no final eu vou abrir para vocês falarem, pode ser? Eu acho que realmente deve ter sido uma configuração que eu coloquei na hora... Nem falar, vocês estão conseguindo? Ixi. Então, peraí. Então, não. Ah, achei. Acho que eu achei. Mudei uma configuração aqui. Manda aí de novo, gente, por favor, ver se aparece para vocês. Mudei de novo aqui. Falou que eu tinha que aprovar cada pergunta. Já mudei. Problemas técnicos sendo resolvidos ao vivo, né, gente? Isso aí, quem sabe faz ao vivo. E agora? Aparece para vocês? Ainda não? Ixi. Mas agora está tudo liberado nas configurações. Olha, eu vi que está conseguindo levantar a mão. Nada, gente? Ninguém consegue mandar mensagem? Todo mundo me mandando no WhatsApp, que não está conseguindo. Triste. O que eu fiz aqui na configuração? Deve ter sido na hora que eu fui configurar para marcar. Então, deixa, gente. Qualquer coisa, vamos combinar assim. Todo mundo tem aqui o meu WhatsApp, tem lá o grupo do WhatsApp que eu mandei. Se quiser fazer alguma pergunta, vamos combinar de mandar no grupo do WhatsApp, que eu vou ficar com o grupo aberto aqui e respondo vocês, pode ser? Porque realmente não tá dando certo. E eu não sei o que eu mexi, senão vai atrapalhar a nossa aula. Vamos continuar. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo também, então, a apresentação que eu estou fazendo? Então, deixa. Vamos combinar assim. Manda tudo lá no grupo, então, do WhatsApp. Me desculpem por isso. Erros aí na configuração. E depois vocês mandam dúvidas, vão me colocando lá, que depois eu leio tudo, tá? Estão vendo também a minha apresentação, né, gente? Então, pronto. Então, seguimos. Onde eu estava, acabando de contar minha história para vocês e falando o quanto que eu... O quanto que eu realmente, assim, tirei de tudo isso que eu passei, dessa dor, desse momento, dessa situação que foi difícil. E, assim, e fiz tudo isso, assim, virar um propósito de vida. Então, busquei me conhecer melhor, busquei entender o que eu queria fazer da minha vida, o que fazia sentido. Eu não quis mais estar numa condição vulnerável, de estar afundada em dívidas, de não saber como que seria o dia de amanhã.
Então, fui entendendo melhor o que eu queria trabalhar, as coisas foram mudando, eu fui conhecendo novas pessoas, novas oportunidades. E a partir do momento que a gente se coloca em movimento, a partir do momento que a gente se movimenta, tudo vai fazendo sentido. Então, e eu sei que às vezes a gente se coloca muito numa situação assim, mas eu já me movimentei muito e ainda assim estou parada, mas é porque você ainda tem algum bloqueio mental. Algo ainda te bloqueia. E aí a gente precisa entender, talvez de maneira bem profunda, o que está te bloqueando. O que está te bloqueando hoje? O que será que te bloqueia tanto hoje? Porque às vezes é algo simples de resolver. Algo muito simples de resolver. Mas que pode estar aí deixando você de estar vivendo uma vida próspera, sabe? Assim, você poderia estar aí, como nessa imagem que eu coloquei aí na tela, né? Você poderia estar vivendo num oásis da prosperidade e não no deserto da escassez. Porque quem vive num deserto, que está ali de maneira escassa, concorda comigo que não adianta o esforço que você faça, que no deserto, não importa o quanto você caminhe, talvez você ainda está a muitos e muitos quilômetros de conseguir chegar em um oásis. E às vezes não é o esforço que vai te tirar dali. Não é. Na verdade, na maioria das vezes, não é o esforço. A maioria das vezes, o que a gente precisa fazer é trilhar uma direção. E foi muito por tudo que eu passei, por tudo que eu vim estudando, e fui entendendo sobre finanças, fui entendendo que eu precisava olhar para o meu dinheiro de maneira responsável, me responsabilizar pelos meus resultados, olhar para aquilo ali como adulta, como uma pessoa que realmente precisa mudar a situação, que eu vi que eu precisava de um caminho, sabe? E eu falei, não adianta, não é me esforçar mais, não é trabalhar 12, 15 horas por dia, não é isso. O que eu preciso, então, fazer? E foi a partir disso, né, de tudo isso que eu vivi, dos meus estudos, e eu passei a atender na consultoria financeira, além de trabalhar também na área financeira das empresas, que nasceu o meu método FMV. Então, o FMV ele veio justamente para suprir essa necessidade minha, que era olhar para as finanças, olhar para a minha mente e olhar para a minha vida. Porque na FMV, né, que hoje ela existe com o propósito de ter esses três pilares muito bem definidos, que é a finanças com propósito, que é ter clareza sobre o seu dinheiro, estratégia, mas sem peso, de maneira leve. A gente consegue hoje fazer um planejamento simples, muito simples, em que você vai ter noção ali de quanto que hoje é o seu custo de vida. Você vai planejar, inclusive, tem muita gente que fala para mim assim, sabe qual é o meu problema? A minha vida vive acontecendo imprevistos. Todo mês é um imprevisto diferente. Então, às vezes, o que está te faltando é uma organização até para os imprevistos, porque imprevisto acontece na vida de todo mundo. E às vezes a gente não observa isso. Então, assim, será que aconteceu um imprevisto mesmo? Ou será que foi um mês em que tudo aconteceu ao mesmo tempo? Você já tinha uma demanda maior de outras coisas para acontecer, e aí realmente, sei lá, talvez você bateu o carro, ficou doente, teve que comprar um remédio, teve que pagar um médico a mais do que você né, estava ali dentro do previsto. Só que se as suas finanças estão organizadas e planejadas, existe um valor que é justamente para esses imprevistos. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência. Para mim, quem está lá junto comigo na FMV sabe, a gente chama de reserva de paz, porque é a reserva que vai te trazer paz. Enfim, então a gente organizando as finanças com propósito, com intenção, com planejamento, vai ser difícil aquilo ali dar errado, vai ser difícil você não conseguir aquilo que você quer. E a mente, ela precisa estar alinhada a isso, porque muitas vezes a nossa mente está nos sabotando. Muitas vezes a gente tem algum sabotador. Às vezes a gente tem comportamentos que nos sabotam. Sabe aquela situação em que, assim, você
Por exemplo, você quer muito uma oportunidade de trabalho, de negócio, de fechar alguma parceria, enfim, algo que você sabe que vai trazer um dinheiro para você. E aí, na semana que ia acontecer isso, você vai lá e adoece. Já aconteceu com alguém aqui? Vou dar um exemplo até mais prático, assim. Quero muito palestrar. Fui convidada para palestrar. No dia da palestra, minha garganta inflama, eu não consigo nem falar. O que meu corpo está fazendo comigo? Me sabotando. É algo que eu quero muito. Eu quero no meu consciente, mas o meu inconsciente, o meu repertório, aquilo que eu já aprendi na minha vida, aquilo que eu coloquei para mim, que eu entendo que é o certo a fazer, ele vai contra, ele bate contra isso aí que eu tô falando e quero fazer. E aí o meu corpo reage, porque o corpo da gente, ele é psicossomático, ou seja, tudo que está no nosso psicológico, tudo aquilo que a gente que a gente entende dentro do nosso psicológico como verdade, o nosso corpo vai reagir àquilo. Então, se você não parar porque tem que parar, porque você te dá até um medo muito grande, aí você fala, não, não vou fazer. Enfim, se alguma coisa não te parar que for ali na sua cabeça, o seu corpo vai te parar. O seu corpo não vai deixar você fazer. E isso acontece com muita frequência. Às vezes, aquilo que você tanto queria está muito prestes a acontecer, mas seu corpo não deixa, porque você precisa curar sua mente. A sua mente está ali cheia de crenças, cheia de repertórios de que não deram certo, porque o que você viveu na sua infância, na sua vida, o que você escutou as pessoas falarem sobre você é muito diferente do que você quer viver. Pensa, o tanto que para mudar, gente, é difícil, porque as pessoas que estão ao nosso redor conhecem o nosso antigo eu, e elas vão te lembrar o tempo inteiro quem que é você do passado, quem foi você lá na infância. Mas será que esse você é você mesmo? Ou será que você foi moldando por as coisas que foram acontecendo na sua vida? Será? Eu acho que muito provavelmente tudo aquilo que as pessoas vão falando com a gente a infância inteira, sabe? Às vezes a gente escuta palavras que são muito cruéis, que não condizem com a verdade, com a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, ela é capaz de muito mais do que aquilo que falaram pra gente que a gente pode. Que a gente viu ao nosso redor as pessoas fazerem. Então, quando a sua mente muda, automaticamente o dinheiro começa a responder. E isso, gente, não precisa fazer esforço. É algo bem interessante, porque às vezes a gente pensa que vai ter que ter um esforço assim. Flávia, eu já esforço muito, você não tem noção tanto que eu trabalho. Eu tenho. Eu já fui a pessoa que trabalhava de 8 às 18, fazia hora extra, vendia coisa para ganhar um dinheiro extra. Final de semana trabalhava em coisas extras e o dinheiro não entrava e eu estava sempre endividada. E sempre, assim, uma bola, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendo o que está acontecendo porque eu trabalho muito, eu estou aqui fazendo um monte de coisa. Porque a minha mentalidade estava presa. Eu estava ali presa no que eu fazia, eu me delimitava, eu. E aí, de novo, gente, é uma palavra bem interessante de vocês gravarem aí, falei decidir lá no início da aula, que é algo que vocês precisam estar gravado, e outras é o eu. Quem decide sou eu. Eu decido como a minha vida vai ser. Eu decido os meus resultados. Eu decido. E a partir do momento que eu decido que eu vou mudar, é exatamente aqui como essa imagem. Uma planta começa a brotar ali. É como se você começasse a brotar ali de novo. E as respostas vêm, o dinheiro chega. O dinheiro chega de uma maneira até inexplicável, porque você fala, Deus, é até interessante isso, porque às vezes a gente. E não é milagre, tá, gente? Não é uma coisa assim milagrosa ou simplória. Não é, a Flávia aqui está falando de maneira rasa, será que é só eu estar pensando que eu. Não é só pensar.
O pensamento, ele faz parte de uma das etapas que a gente precisa observar. Mas o pensamento ainda é muito, muito superficial. Não adianta só você mudar seu pensamento. Não adianta você só observar esse pensamento e ficar tentando ali brigar com ele o tempo todo, porque não vai mudar. Por mais que você fale, mas eu só penso positivo o dia inteiro, eu nem reclamo. Eu acredito, porque muita gente realmente às vezes não reclama. Tem muita gente que. E quem aí não conhece, né? Uma pessoa super bem-humorada, uma pessoa super de bem com a vida, mas que tem sérios problemas financeiros. Ou seja, não é o bom humor ou o mau humor, não é essa alegria de viver, ou aquela pessoa mais amargurada. E às vezes você deve conhecer aí uma pessoa que talvez é mais rabugenta, uma pessoa que nem é tão positiva assim, e que tem dinheiro. Quem não conhece? Então, não é exatamente esse seu pensamento positivo que vai trazer esse resultado para você. Não é isso. A base, na verdade, da sua prosperidade é você decidir. Você precisa decidir viver, você precisa decidir prosperar. É uma decisão que você toma que vai mudar várias ações e, inclusive, os seus pensamentos. Então, o decidir, ele é muito importante. Você precisa estar decidido a ser o protagonista da sua vida, a mudar a sua vida independente das circunstâncias e das condições. E tem uma história rapidamente essa história, de um bilionário, né, que saiu do Rio de Janeiro, periferia do Rio de Janeiro, e se tornou um bilionário, que é a história do Flávio Augusto. Eu gosto muito dele, é uma pessoa que é um exemplo para mim, de profissional. Ele cresceu muito na vida, e ele realmente foi uma pessoa que saiu ali de um lugar que era improvável, totalmente improvável. Mas ele conta na história dele que ele decidiu. Ele falou: eu decidi que eu vou mudar, eu decidi que eu vou prosperar. Eu decidi que eu quero fazer diferente na minha vida. E para decidir, às vezes a gente tem que ter coragem. E aí é você como protagonista da sua história, decidido que você quer fazer diferente, decidido ir atrás de informações do que você precisa fazer, porque é um processo. Como eu contei aqui para vocês, eu falei que da minha história, comecei que o ponto de virada da minha história, tem várias outras histórias, quem está dentro da FMV conhece mais da minha história, mas eu tive vários outros pontos de viradas aí na minha vida, e não foi da noite para o dia. Hoje eu tenho 41 anos. E não foi assim de 29 e a Flávia agora está com 30, não. A Flávia agora está com 41. A vida dela transformou aos poucos. E está transformando e ainda vai transformar muito mais. Porque eu decidi que eu quero mudar, eu decidi que eu quero viver outra vida. E aí, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu vou atrás de ferramentas, eu vou atrás de pessoas, de instruções. Eu pago preço para poder sair da situação que eu estou, porque está me incomodando, eu não quero mais. E muitas vezes, o que acontece com a gente é que a gente reclama de onde a gente está. Quem nunca? Né? Não tá podendo mandar mensagem aqui, gente, mas manda lá no grupo, se quiser me contar, quem quiser contar aí para mim. Quem aqui tá na seguinte situação, às vezes não está, às vezes até trabalha com o que gosta, mas não está muito satisfeito com o resultado que está tendo. Às vezes você já até trilhou um caminho, você já saiu de onde você estava, e aí você conseguiu trilhar um caminho, mas você ainda não chegou onde você deseja mesmo. Talvez você ainda não conquistou tudo aquilo que você quer. E não tem a ver com o quanto você tem na sua conta bancária. Não tem a ver com quantidade de dinheiro, porque tem pessoas que elas até têm dinheiro, mas elas não são prósperas. Sabe por quê? Porque elas têm medo de perder, elas não conseguem viver a vida delas. Às vezes, para ter todo aquele dinheiro que ela tem, elas trabalham 15, 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Elas estão numa corrida insana, e aí é aquela corrida dos ratos, que ela não pode parar, porque se ela parar, ela tropeça e cai. Ela até tem dinheiro, ela até mantém um padrão de vida, às vezes, um pouco mais alto, mas a que custo?
ao custo de não poder buscar o filho na escola dia nenhum, ao custo da criança ser criada com uma outra pessoa, ao custo de não ter o sossego de parar para almoçar, para tomar um café, com calma. Pelo menos um momento de calma no dia a pessoa não tem. Será que essa é a prosperidade que você deseja? Eu não desejo essa prosperidade para minha vida. Eu não desejo esse dinheiro só pelo dinheiro. Nossa, eu quero muito, muito dinheiro, mas eu não tenho tempo para nada. E às vezes, no WhatsApp, vocês não estão conseguindo comentar também, não, gente? E às vezes, eu vou olhar aqui se está com alguma restrição. Ah, o grupo também não estava liberado, desculpa. Mas aí tinha como vocês conversarem comigo, né? Liberei o grupo também, gente, para mandar mensagem. Tô querendo a interação de vocês, mas não libero, aí não tem jeito. Liberei lá. Então lá eu consegui liberar. Se vocês quiserem mandar alguma coisa lá no grupo, gente, no grupo Mentalidade, o grupo dessa aula aqui, pode me mandar. Então é sobre isso. O que você quer aprender sobre prosperidade? Como que você quer aprender? Você quer aprender a ganhar mais dinheiro? E aí não é tão difícil, tá, gente? Porque é aprender sobre a matemática da vida. A matemática é a seguinte: você quer ficar rico, você precisa ganhar mais dinheiro, gastar menos, e essa diferença que sobra você precisa investir. Pronto, já contei para vocês a fórmula mágica. É só fazer isso durante muito tempo, guardar todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro que você ganha, fazer investimentos com esse dinheiro, que ele vai se multiplicar e você vai ficar rico de maneira rápida. E aí? É isso que você quer? Ou não, você quer viver? Você quer viajar, você quer ter momentos em família, você quer ter momentos com os amigos. O que vai ser da sua vida lá no final se só tiver o dinheiro? Nossa, comprou uma casa linda, um carro, uau, maravilhoso. Mas a pessoa não teve um final de semana que ela teve um descanso. Aí a conta não fecha, sabe? Não encaixa. A mentalidade, ela precisa estar alinhada. Porque a mentalidade estando alinhada, você consegue ter oportunidades de trazer mais dinheiro, desse dinheiro chegar para você no volume que você quer. E aí sim, a conta vai fechar, porque você vai ter tempo. Você vai trabalhar, né, gente? Também não estou falando aqui que vai ficar sentado, não tem essa fórmula mágica. Essa aula aqui de hoje não é fórmula mágica. Como eu falei, é um processo. Vocês precisam viver o processo e precisam decidir viver esse processo. Decidir. Você vai querer mesmo mudar de vida ou você vai sentar aí? Nossa, Flávia, que ótima sua aula, abriu minha cabeça. Realmente é isso aí. Amanhã eu volto a reclamar da minha vida. Segunda tá tudo de novo do mesmo jeito. Eu não estou fazendo nenhum exercício, eu não estou escutando mais nada, eu não tenho mais nenhum conhecimento. Não vai adiantar. Você vai passar o resto da vida só reclamando. Só mas para mim eu não tive sorte. Nossa, mas é que você não sabe da minha vida. A minha vida foi mais difícil. Eu contei aqui para vocês agora um pedaço da minha vida. A minha vida não foi fácil. E depois de tudo que aconteceu, aconteceu mais um tanto de outras coisas. Eu tive problema no emprego que eu estava, eu tive problema na casa que eu morava, eu tive problema com família, eu tive problema com amigos, eu tive um monte de problemas. Problemas sérios que vieram para me desafiar mesmo, para falar: você quer mesmo viver? Então, toma aqui mais um tanto de problema. Eu já tive mês de não ter dinheiro na conta para pagar as contas. Não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia. Então, estou contando para vocês aqui, estou me expondo, estou me abrindo, porque eu entendo que tudo que eu vivi precisa ter um propósito, precisa virar um testemunho mesmo, porque eu não posso deixar de falar que Deus, ele agiu aqui junto comigo. Eu decidi que eu ia fazer, e é claro que, decidida disso, eu fui muito abençoada para que as coisas acontecessem. Muito abençoada. Mas você tem que tomar a decisão. Às vezes você está botando também muita culpa em Deus. Mas Deus
Na hora que Deus quiser, e você está sentada à toa ali, de braço cruzado, reclamando da vida. Não dá, gente, não dá, não muda. Não muda a cabeça, não muda de vida a pessoa que senta e acha que a vida vai mudar. Vai mudar no. Ah, vou esperar. Se Deus quiser, aparece alguma coisa. Deus já quer. Deus já quer o melhor para todo mundo. E o que você está fazendo? Está buscando? Está se esforçando? Está fazendo alguma coisa? Está lendo um livro? Está fazendo um curso, uma mentoria? Ah, é porque eu estou tão ferrada financeiramente que eu não tenho condição de fazer nada. Será que não? Será que não mesmo? Será que se você parar e olhar direitinho todos os seus gastos do mês, se você deixar de fazer uma única coisa, você já não é o suficiente para você começar a ter um acesso e dar um primeiro passo para começar a mudar a sua vida? Porque foi isso que eu comecei a fazer. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a mudar a minha vida a partir do momento em que eu decidi que eu queria mudar e eu fui atrás de informação. Eu fui atrás do que eu queria. Estou lendo os comentários de vocês. A gente passa por provação. No crescimento, no amadurecimento, exatamente isso. E aí, muito interessante, um outro comentário que eu vou falar sobre ele aqui agora. É sobre a questão de ciclos. Existem ciclos na nossa vida e tem momentos em que a gente conquista muito e, às vezes, a gente até perde também. Por que que isso acontece, então, gente? Vocês conseguem falar a lógica disso? Ah, porque a vida de todo mundo é assim? Vocês acreditam que a vida de todo mundo é assim? Uma época da vida você pode até prosperar, ganhar mais, mudar, subir um nível, só que aí de repente você pode perder, cair de novo, estar num nível inferior. Você acredita nisso, nessa questão do ciclo, em que a gente vai estar sempre oscilando, e talvez como uma roda mesmo, né? Em que momentos a gente está lá em cima e em outros momentos a gente está lá embaixo? E se eu contar para vocês que isso é uma crença que está te limitando. Por isso que uma hora você está lá em cima e uma hora você está lá embaixo. Porque a motivação, gente, olha o que, que acontece com a motivação. Você está muito motivado, você quer muito. E aí você vai lá e compra curso, e compra mentoria, e faz não sei o quê. Eu vou mudar, agora eu vou mudar, agora eu quero, e você vai com gasto total, entende? Você está ali com gasto total para fazer. E aí você realmente, às vezes, consegue transpor esse nível que você está aqui e vai para um outro nível. Você vai para um nível maior. Quando você chega nesse nível maior, o que acontece com aquela motivação que você começou aqui, que você queria muito, que você comprou o curso, que você foi atrás, que você fez um monte de coisa e aí você já passou do seu padrão? O que acontece com você? Você desanima. Você dá aquela. É exatamente, gente, voltar para aquela questão da zona de conforto. E ela existe sim, tá? Zona de conforto, talvez, ela pode ser algo desconfortável, mas ela é conhecida. Ela deveria chamar zona de conhecimento, que é onde você conhece e é onde você consegue estar. Então, por que que você, às vezes, sobe o seu padrão de vida e aí você até acha que vai subir de novo, mas de repente você cai? Por que que isso acontece? Por conta da sua mentalidade. Ainda existe crenças a serem trabalhadas, ainda existe coisas a serem curadas em você. Você precisa curar isso. E aí, o que, que eu trago lá dentro do método da FMV? Ferramentas para isso. Lá dentro da FMV, a gente trabalha ferramentas. E aí, são ferramentas que vocês vão fazer quando? Sempre para sempre. Então, até muito bom vocês terem comentado isso, que eu vou até parar de vou compartilhar aqui para vocês uma outra tela, para vocês verem o que, que vocês encontram lá dentro da FMV que te ajudam nesse processo. Porque é um processo, gente, não adianta, por mais que eu tô aqui, uma hora eu quero falar o máximo que eu conseguir para vocês, mas é um processo. É um processo que vocês precisam passar. Então, lá dentro da FMV, como vocês estão vendo aí na telinha, isso aí é a plataforma onde está a FMV. E lá dentro, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar 3 partes divididas em 7 passos.
E aí, isso, inclusive, gente, eu estou fazendo agora uma gravação, a partir de segunda-feira que vem eu começo a gravar novas aulas para esse novo formato, que é um formato bem passo a passo. Então, você vai entrar aqui, você vai ver o passo 1, que vão ter ali, a parte 1, que vão ter 3 passos a serem seguidos. E sim, a gente entra na parte financeira, a gente fala sobre dinheiro, a gente preenche planilha, a gente faz planejamento. Tudo vai estar aqui nas aulas bem passo a passo, de maneira muito didática. Você entrou, assistiu a aula, embaixo da aula já vai estar ali a planilha que você vai baixar, já vai estar ali a instrução, o exercício, toda aula tem um exercício. Então, fez a aula, tem que fazer o exercício da aula. Não adianta, gente, hoje a gente está numa era digital que a gente compra 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas, não faz nada. Não adianta. Então, é assim, entrou, e aí eu coloquei da maneira mais didática possível, em que você assiste a minha aula, terminou a aula, você precisa sentar e fazer o exercício para fazer a próxima aula. Terminei essa aula, agora eu faço a próxima e faço o exercício que está proposto nessa aula. E aí você vai para... Terminou a parte 1, você vai para a parte 2. Terminou a parte 2, você vai para a parte 3. Flávio, já fiz todos os passos. O que eu tenho que fazer agora? Fazer de novo, porque a vida da gente é cíclica. Exatamente como foi o comentário. Cada hora na nossa vida vai acontecer coisas diferentes e a gente precisa estar o tempo todo monitorando isso. Então, a gente precisa manter esse monitoramento. Como que eu faço esse monitoramento? Vai estar tudo lá. Como que você vai entrar? Como que você vai fazer esse monitoramento? O que que você vai fazer? Passo a passo. Item a item do que você precisa fazer para você viver uma transformação. Além desse passo a passo aí, a gente tem também os cadernos de exercício, vamos assim chamar, né? Que são 3 caderninhos que a gente tem no início das aulas lá, eu oriento como que vocês fazem para, né? Compra o caderno, tem que escrever, tem que fazer a atividade, senão não tem resultado, não adianta. Não tem mágica aqui, tá, gente? Você vai fazer todo dia. Eu faço esses exercícios e eu estou também em constante mudança. Eu também estou em constante melhoria. Como espero estar até o meu último dia de vida. Eu não quero parar de melhorar. Então, aqui, além das partes 1, 2 e 3, com 7 passos, com os cadernos que vocês vão comprar de exercício que vocês vão fazer, no mínimo ali, semanalmente, vocês vão ter que parar para olhar para esse caderno e vão ter que fazer esse caderno. Tem também as aulas ao vivo que já estão gravadas, tem aula com convidado, tem as imersões. Então, por exemplo, essa aula de hoje aqui está sendo gravada, quem está lá na FMV vai poder ver essa aula gravada depois. Então, toda a imersão, toda a aula que eu faço fora, eu levo também lá para dentro da FMV, porque ela vem muito a complementar. Tem assuntos que são extremamente complementares. E a gente tem um grupo da FMV também no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo que não é aquele grupo, tá, gente, de bom dia todo dia um monte de mensagem. Pelo contrário, é um grupo onde eu prezo para que a gente mande o mínimo ali de mensagens possíveis para que as pessoas, quando chegar uma mensagem, ela entenda que ela precisa ler. Então, às vezes, eu mando algum exercício extra, eu mando alguma atividade extra. Esses dias mesmo, eu fiz uma aula falando sobre o quadro dos sonhos, porque eu tenho uma dinâmica de fazer o quadro dos sonhos de uma maneira bem diferente do que é proposto aí normalmente na internet, que é a que dá certo para mim. E aí eu já mandei a aula, em cima eu mandei mensagem lá no grupo avisando, algumas pessoas tiveram dúvida, eu tirei dúvida ali no grupo. Então é muito rico, porque ali no grupo você consegue tirar dúvidas também, consegue fazer trocas. Gente, não estou conseguindo fazer isso, fiz, não fiz, como que vai ser, enfim. Então, é um grupo que se ajuda, mas na medida, né? Não todo dia, não toda hora, porque todo mundo tem muito trabalho, tem muito ali o que fazer, né? Então, não dá para a gente ficar toda hora vendo um monte de mensagem. Mas teve alguma dificuldade, eu sou uma pessoa extremamente acessível, então vocês conseguem ter acesso a mim, conseguem, né? Flávia, eu estou querendo tirar uma dúvida, vi que lá dentro da FMV não tem uma aula que fala sobre isso. Será que você pode explicar mais sobre isso? E é um prazer para mim gravar aulas que vêm de vocês, né? Então,
Eu já fiz isso várias vezes, já inclusive chamei convidados que vieram falar sobre assuntos que eu não domino totalmente. Então, eu prefiro trazer alguém que domina, alguém que realmente sabe do assunto ali melhor do que eu. E aí eu faço questão de chamar essa pessoa. Quando tem aula ao vivo, eu aviso lá no grupo, a gente se reúne ao vivo para poder tirar dúvidas, para ser um momento de interação. Então, é algo que você não fica sem suporte. Você consegue ter o seu suporte através do grupo do WhatsApp e também diretamente comigo no WhatsApp. Ah, não quero mandar no grupo porque às vezes eu vou me expor. Tem algumas pessoas, às vezes, têm esse receio, né? Flávia, é porque é dinheiro, é outra coisa que outro tabu que a gente quebra lá dentro da FMV. Não posso falar sobre dinheiro. Por que não? Posso sim. Mas, enfim, enquanto você ainda não quebra esse tabu de falar sobre dinheiro, a gente consegue conversar também no particular. Me manda no particular aquilo que você está com dúvida, aquilo que você quer fazer, porque é um prazer tirar dúvidas de todo mundo que está ali dentro da FMV. E hoje estou com uma condição especial para quem está aqui. Como eu falei, realmente você precisa tomar uma decisão. Então, se você que está assistindo achou que essa história fez sentido, viu que eu consegui, então você também pode conseguir. Você pode tomar essa decisão agora, com esse valor aí que é muito barato, inclusive como estou fazendo toda essa gravação nova, essa reestruturação de lá, é provável que o valor realmente fique nesse valor aí a partir de então de 1997 e não mais 1497, que é o valor à vista se vocês quiserem fazer o anual, ou R$ 152 mensais, gente. R$ 152 mensais é um valor simbólico, né? Que é um valor assim que hoje, se você pedir uma pizza com um refrigerante, com uma sobremesa, acabou. R$ 152 vai embora. Isso no mês. No mês, para você ter aulas que estão ali constantemente atualizadas, que vão ter um passo a passo que você vai entrar. Se você entrar hoje, já tem lá aula para você assistir, já tem exercício para você fazer. E até contando aqui uma novidade, não sei nem se tem gente da FMV que está aqui assistindo a aula hoje. Deixa eu ver se tem. Porque segunda-feira tem. Segunda-feira a gente vai começar um desafio incrível. Vou mandar hoje lá no grupo todas as regras desse desafio. Não vai ser um desafio financeiro. Vai ser um desafio de mudança de mentalidade em uma outra área em que eu vou me desafiar também. Então, eu tive essa ideia, acho que vai ser bem interessante, porque a maioria das pessoas tem um desafio muito grande nessa área também. E aí a minha proposta é que a gente faça todos os exercícios que hoje eu proponho da gente fazer na parte financeira, a gente vai fazer para essa outra área. Inclusive para a gente testar e a gente ver na prática que funciona. Que, como eu falei no início aqui, se você quer mudar a sua vida financeira e se você entender qual que é a lógica da mudança da mentalidade, você não muda só as finanças. Você muda também a sua área amorosa, você muda também a sua saúde, você muda tudo, porque está tudo muito interligado, porque tudo depende da sua mente, de como que você está enxergando, como você está decidido a mudar. Eu coloquei o link aí para quem quiser entrar na FMV, não sei se vocês estão tendo acesso ao link. Eu vou mandar lá no grupo também do WhatsApp, tá? Esse mesmo link que eu mandei aí. Se vocês, para quem quiser tomar essa decisão. E o que eu posso dizer para vocês, gente, que o que muda a minha vida sempre são as decisões que eu tomo. Eu preciso sempre tomar decisões. E boas decisões, sabe? Decisões que realmente vão me trazer para aquilo que eu quero, para aquilo que está fazendo sentido para a minha vida. Ficar parado de novo, ficar parado reclamando, esperando. Não, sabe o que é, Flávia? É porque fim do ano, vou esperar o ano que vem. Eu posso falar uma coisa com você? Você que está aí esperando o ano que vem, você vai esperar para sempre. Vai ter momento melhor para entrar. Ah, não tem momento melhor que eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir depois? Então, você não é interessante que você fique esperando, sabe? Eu vou esperar um outro momento, uma nova oportunidade. Acho que ano que vem, sabe? Acho que ano que vem vai dar certo. Não, gente, não espere até ano que vem.
Se você deseja mudar a sua vida, muda agora. O que você está esperando ano que vem? Por que a gente tem que esperar depois? Então, assim, o dinheiro, ele não é só emoção, mas ele é também emoção. Sabe? Se fosse só emoção, ninguém ficava rico. Se fosse só matemática, também ninguém ficava pobre. A frase é essa. Se fosse só matemática, estava todo mundo sabendo assim que era só eu ganhar mais, gastar menos, pegar essa diferença de dinheiro, investir. Mas por que as pessoas não ficam ricas? Por que as pessoas não conseguem? Porque a mentalidade, a emoção muitas vezes ela tá dominando a sua vida e você não está nem percebendo. Você não está conseguindo ver. Você não está conseguindo ver que quem te move é a sua emoção. Que quem está fazendo a sua vida ser do jeito que é você mesmo. É só você com você. E aqui tem um pouquinho falando sobre mim, quem eu sou, os meus valores, os meus propósitos. A minha ideia é que realmente eu levo para o maior número de pessoas essa leveza de tratar o dinheiro, que as pessoas tenham uma vida com mais equilíbrio, que elas consigam ter hábitos que levem ela a ter prosperidade financeira. E aí, gente, tem também um acompanhamento individual, recebi uma mensagem aqui perguntando do individual. Quem quiser saber sobre a consultoria individual, eu vou chamar individualmente lá no WhatsApp para explicar, porque é um atendimento diferente, o atendimento individual. É um processo diferente, então eu vou chamar e conversar com um por um, quem quiser saber mais sobre o individual, tá? Mas, de novo, lembrando, mesmo no atendimento individual, não tem mágica, é um processo. Ah, Flávia, eu vou fazer uma reunião com você e vou resolver minha vida? Não vai. Talvez seja até contraintuitivo isso para vender, né, gente? Mas é a verdade, não vai. Uma reunião comigo não resolve a vida de ninguém. Mas se você encarar o processo, se você decidir que você quer mudar, se você decidir que quer viver essa mudança, eu te garanto que eu vou fazer a minha parte aqui 100% do lado de cá, você fazendo 100% do seu lado, você vai ter retorno e você vai conseguir ter resultados, assim como as pessoas que eu atendo têm. Não tem como não ter esse resultado. O resultado, ele vem. Deixando aí o meu Instagram também e o meu número de WhatsApp. Quem quiser me chamar no WhatsApp, quiser saber como que funciona o individual, tiver interesse no individual, pode me chamar, que a gente conversa, marca até uma reunião, sem problemas, para eu explicar melhor para vocês. Porque realmente isso virou uma missão para mim. Virou um propósito para minha vida. Falar para o maior número de pessoas, falar para as pessoas, mostrar esse meu método que eu realmente validei ao longo dos anos, que eu fiz na minha vida, passo todos os dias, estou lapidando cada vez mais e vou continuar lapidando, vou continuar em busca de mais conhecimentos. Esse ano, para vocês terem ideia, eu fiz 2 mentorias individuais, né? Eu paguei para ter mentorias, né? Que fossem agregar ao meu negócio. Então, eu tive mentorias individuais, imersões de presenciais, né? De 5 dias, mais de 70 horas de aula, falando exatamente sobre essa questão de inteligência emocional, da questão emocional. Depois disso, fiz também mais 4 cursos bem ligados a essa área emocional e estou cada vez mais buscando me qualificar para trazer cada vez mais atualizações lá para dentro da FMV, cada vez lapidar mais. Então, quem está lá dentro recebe tudo muito fresquinho, recebe tudo ali muito novo, todo, como eu falei, né, vou me desafiar e vou levar quem está junto comigo, junto nesse desafio, eu tenho certeza que no final desse desafio a gente vai ter muito resultado, principalmente em conjunto, quem estiver lá em conjunto comigo. E as pessoas que estão lá dentro, elas já têm muito resultado, né? É uma pena que eu travei todo mundo aqui, né, gente? Não consigo travar,
Senão eu ia chamar até quem está aqui ao vivo para poder falar. Da outra vez eu consegui isso. Mas agora eu não estou conseguindo. Enfim, para poder falar aqui para vocês sobre o resultado, né? Mas lá no meu Instagram tem vídeo no meu Instagram, quem não me acompanha lá, entra lá, tem vídeo no meu Instagram mostrando, gente, aquilo ali não é fake, tá? Não paguei ninguém para falar, pelo contrário. São pessoas que realmente tiveram resultado, são pessoas que estão no processo, então tem depoimentos lá de pessoas que estão comigo há 2 anos, tem pessoas que estão comigo há 1 ano, tem gente que há 2 meses e já conseguindo realizar sonhos, já conseguindo sair do sufoco, sabe, da vida que estava antes ali, de estagnada, de dívidas. Então, assim, não tem, Flávia, mas eu vou demorar 1 mês, 2 ou 1 ano. Não sei, porque eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o quão disposto você está para olhar para a sua mentalidade, para a sua vida. Você precisa estar disposto. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: decida mudar, decida hoje, não espera para o ano que vem, porque agora nós estamos chegando no final do ano, a gente tende a desacelerar. Então não faça o que a maioria, porque a maioria das pessoas, elas estão vivendo na média. A maioria das pessoas, elas até conseguiram sair da onde estava e aumentou um pouco o padrão de vida, mas elas não conseguiram estourar a bolha de estar além daquilo que as pessoas gostariam de estar. Então, decida fazer diferente do que a maioria vai fazer. A maioria agora já está pensando no Natal, em festa, em beber, em curtir, já não está querendo muita coisa. Então, decida que o seu final do ano vai ser diferente, decida que o 2026 seu vai ser um 2026 seu próspero. E ele não começa 1º de janeiro, ele começa hoje. Começa com a decisão de hoje, começa com o que você vai fazer já a partir de agora. Porque tudo é processo e demora, às vezes, um tempo até que a gente consiga absorver tudo, entender, colocar em prática, fazer os exercícios. Então, de novo, como eu falei desde o início, né? A palavra-chave que mudou minha vida foi decidir. Eu decidi lá atrás que eu ia viver e depois decidi que eu não ia só sobreviver, que eu ia viver e viver de maneira próspera. E é essa decisão que eu tomo todos os dias, sempre. Então, convido todos vocês a fazer essa decisão aí também hoje. Se ficou alguma dúvida, alguém quer participar da FMV, ficou com dúvida, quiser me mandar no particular também no WhatsApp, fica à vontade, pode me mandar, vai ser um prazer responder aqui 1 a 1, todos vocês. E muito obrigado também pelo tempo de vocês aí no sábado, parabéns por vocês terem tomado essa decisão de estar aqui, de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais. Eu espero que o que eu tenha falado aqui hoje já tenha, pelo menos, plantado uma sementinha aí na sua cabeça. Se não virou a chave totalmente, mas pelo menos plantou uma semente para que você, daqui a pouco, consiga dar um passo, já que esse passo talvez não seja possível para você agora. Tá bom? E muito obrigada a todos. Um bom final de semana aí para vocês. E até a próxima aula.